participar da reunião, quem vai filmar, fazer é só dinheiro para vocês. Obrigado pela reunião para vocês. Tranquilo. Vai todo mundo sentar pra lá? Chama mais perto aí. Tem mais gente aqui? Vamos ir pra lá. Isso aqui é só você? Aqui ou você fez? Pegar essa aqui. Pode falar. Só por isso aqui. Criando CD onde não tem, Nossa, cara. eles querem tumulto. É assim que eles querem construir? Ó, já pus pra gravar, tá, gente? Ele vai sair, o que eu tô falando, vai botar em ata. Situação aí, esses documentos que nós iremos registrar nos trabalhos da Comissão Eleitoral como recebido e dar a resposta nos vários estatais. A gente já pode começar, né? Pode. Nós recebemos aqui alguns requerimentos, 5 requerimentos da Chapa 2, tá? Que vai ser registrado em ata e no prazo estatutário nós vamos responder todos eles. No momento agora, no início da reunião, recebemos um outro documento que é um registro de protesto, onde ele também vai ser anexado e lido na ata, e registrado na ata sobre esse registro aqui, tá? Onde a Chapa 2 deixou, se retirou da reunião, os seus representantes abriram mão, alegando que nós impedimos de participar, quando na realidade nós estávamos somente esperando uma aula, esperando o doutor, para poder tomar ciência dos documentos para instaurar a reunião da comissão eleitoral. Então, não como diz o determinado registro aqui, que nós fizemos a reunião da comissão, que na realidade se inicia agora, com todas as chapas, o fiscal, tudo que foi deliberado no Congresso está sendo cumprido. Mas eles resolveram se ausentar e isso vai ficar registrado em ata também, tá bom? Vamos lá, então. O 5 de julho, né? Não coloca o documento que foi registrado com vocês? Você, presidente, pode. Esses daqui são os requerimentos. Tem aquele outro do... foi tirar a cópia da SOP, o outro que está faltando, tá? Aí depois o Diego pode ver também. Sobre ressaltar o pedido que me foi dado, e aí, contrapartida da Chapa 2, alegando que a ausência deles da saída foi pela demora no início da reunião. Não tem obrigação. Previstos acontece, né? Acontece. Está Então, com pessoa isso hospitalizada, né? Tô O ressaltando- importante é que a comissão está se reunindo na data que ele determinou. tô ressaltando- Inclusive você foi convocado, você conseguiu liberação. Você lê esse conseguiu, mas entendi. Não, podemos. Vamos. Vou registrar inclusive o início da reunião, Diego, às 11h28, foi quando a gente começou, de fato, tá? E a gente coloca o termo. Registra também é bom que, na insistência da Chapa 2, de querer participar com 2 fiscais e mais o Já anota, né? outro, né? O suplente, quando o titular está presente, o suplente não é permitido. Isso é muito interessante também.
Diego, houve uma impugnação a um candidato, tá? E a comissão tem o prazo de notificação agora do candidato impugnado. Ele vai ter um prazo de defesa de 3 dias. 3 dias de informação e 5 dias A para... contar da notificação que iremos fazer, tá? Recebendo a defesa da impugnação, a comissão eleitoral tem um prazo de mais 1 dia para fazer o julgamento e tem um prazo de 1 dia para divulgar o resultado. Tem uma pergunta. Nós não íamos avaliar candidato hoje? A avaliação dos candidatos, a comissão fez questão de quem está apto, quem tem tempo de contribuição, de filiação. E na ata passada, não sei se você tem cópia, acho que deve ter uma cópia aí, que eu vou mostrar para ele. Na ata passada a gente escreveu a chapa dizendo que os candidatos estão aptos. A chapa 2 fez a troca de um candidato que tinha problema com questão de tempo de contribuição e não estava em dia, houve a troca desse candidato. Pela comissão eleitoral, nos tempos atuais estão todos aptos. Alguma dúvida aí? Acho que é essa ata aqui, né? Eu peguei essa coisa aqui. Aqui, Tinha ó. lido. É o número 345. E o único que está impugnado é da chapa 2? Não, havia um candidato que não estava apto, mas eles trocaram a tempo. Então está tudo certo as duas chapas. As duas chapas estão tudo certo. Vamos ver a impugnação agora com um sócio, que a comissão eleitoral tem um prazo do artigo 63 seguinte, isso aí para... Veio um requerimento solicitando a impugnação de um nome, tá? Esse requerimento está aí, não cheguei a ver. Não está aqui não, a menina foi tirar a cópia. Tirar a Tá? cópia que vai entregar a cópia para o membro da chapa. Por membro da chapa, a gente ia Entregar a dar cópia para o membro da chapa 1. e íamos notificar, íamos entregar uma cópia para o representante de cada chapa, Conforme o estatuto. conforme o estatuto, uma cópia para o candidato impugnado, solicitado, né, a impugnação. Aí ele teria os dias de fazer a defesa, aí a comissão eleitoral ia fazer o julgamento disso daí e no último dia, no 5º dia, nós íamos notificar as chapas da mesma forma, tá? Nós vamos entregar para o representante da chapa 1, e se vier, vamos notificar também o candidato impugnado, solicitado a impugnação e dar prosseguimento, né? E aqui as outras informações, que até em partes elas entram aqui com... Eu só tenho uma pergunta, na verdade, porque quando a gente discutiu isso no congresso da comissão, me recordo-me que nós íamos olhar os candidatos, né? Mas como... Não, a comissão fez o trabalho dela. Então, Né? Assim, o problema é que assim, não, assim, com o prazo do edital, né? Inclusive a gente tirou foto, publicou no site, colocou no Facebook e já publicou o edital nos termos eu estatutários. sabia, inclusive. Né? Então assim, você tem que entender assim, você está participando como ouvidor aqui, mais ou menos essa é a sua função, né? Para mostrar como está ocorrendo os trabalhos eleitorais, só que a comissão eleitoral tem os prazos estatutários. Se deixar passar os prazos estatutários, há o cancelamento da eleição. Então, assim, você solta o edital, você tem o prazo para registrar a chapa, você tem o prazo para registrar o edital, para você ter a ideia de ter que soltar o edital no domingo. Não, isso eu compreendo isso. Eu estou ressaltando que uma do acordo que nós fizemos no Congresso, eu também acompanharia esse processo de análise. Sim. Que até eu estaria com você acompanhando um pouco. Na verdade, o processo de análise a gente solicitou para a Secretaria-Geral, No mesmo dia que a escreveram a chapa, né? A funcionária mandou o relatório de quem estava apto, o prazo da associação, e assim, estando todos aptos, conforme a gente combinou no Congresso, que foi votado, né, que o Estatuto fala em 24 meses, no Congresso determinando 12 meses. Naquele prazo, todos foram inscritos, estavam todos aptos. E assim, como foi votado Isso. para averiguação, na hora que se escreveu a chapa, a gente não sabia o dia que escrevia a chapa para poder te E assim, avisar. Ó, tá escrevendo a chapa, entendeu? E também é assim, não foi feita uma análise. A análise é assim, nós não pegamos o nome do fulano, esse daqui é assim, assim.
nós entregamos a relação dos candidatos Inscritos. inscritos para o cadastro do sindicato. O cadastro nos respondeu quem é que estava apto. Nessa análise, somente um candidato da Chapa 2 não estava apto para participar do pleito eleitoral. O senhor Yuri. Vocês trocaram. Não foi o Yuri, eu não sei quem é, não foi o Yuri, eu já sei que ele estava certo. Aqui os documentos, vamos ver se eu pego aqui. E aí é o seguinte, a chapa estava aqui nesse momento, né? Porque informamos, eles fizeram a substituição do candidato, nós fizemos a análise imediatamente, ele estava apto. Então, tanto da chapa 1 quanto da chapa 2, todos os candidatos estão aptos hoje a participar do pleito, né? Então, aquela fichinha lá que o sindicato esse passou... foi o relatório que a Secretaria-Geral mandou, e é através dele aí que a gente escreveu as chapas. Porque a única forma de rejeitar aqui a inscrição do candidato tem a forma estatutária lá. Se ele tivesse uma dívida aqui, Qual da chapa? ela fez de um ano, mas com problemas anteriores. Então, vamos E olhar. esse é o da chapa 1. Então, esse pedido de impugnação, que é de um candidato, ele foi apresentado pelas chapas? Pela chapa 2. Pelo candidato. Não é candidato não, foi apresentado pelo sócio. Um sócio referente às chapas. Não, Não. é um candidato. Não, da chapa 1. Isso. Daí eu posso perguntar o nome dela? Não, a gente vai pegar mostrar o para documento, você o sim. documento aí. Manda tirar a Então, foto. apenas esclarecendo, vai ter eleição com as duas chapas normais, certo? Porque um candidato só não impugna o pleito, a participação do pleito. Então, os dois tem que ter 80%. Os dois estão com 30% de mulheres, certinho. Tudo certinho. Não, 30% é o primeiro caso que a comissão vê. Se não tiver, já nem registra a chapa. Isso estatutariamente é isso. Nós todos aptos. Você não lembra que o candidato foi trocado, não, né? Não lembro. Não lembro. Mas acho que tá as Vê se tem. Não, essas daí acho que só deve Esse estar. aqui já está com ok, Dá né? licença um pouquinho só. Esse é da chapa 1. Padrão, não, tá tudo padrão. Tá aqui. Não, tá padrão. Tá padrão é porque já foi substituído. Eu vou perguntar. Pergunta para a menina do cadastro qual era o candidato. E aí outra pergunta, eu sei que por estatuto tem que anteceder 5 dias do pleito a divulgação do... Sim. Essa divulgação vai ser aqui no sindicato, a gente pode também ter acesso assim que poder divulgar esses filiados para ele também estar partilhando. Não, a gente não vai partilhar. Na verdade, funciona assim a eleição do sindicato. Você tem a relação nominal do sócio, sai a lista. Uns 5 dias antes. 5 dias antes, e essa lista vai ser a lista que vai acompanhar as urnas. Então não tem... Não tem divulgação do sócio. Vai Não ficar tem divulgado divulgação. embaixo. Essa é dado Não pode divulgar sigiloso. os dados de sócio sem autorização dele. Vai ser divulgado para a chapa. Para a chapa. A chapa vai ter a relação nominal do sócio, né, 5 dias antes. 5 dias antes. E essa lista vai ser talvez fracionada, por exemplo, fazer uma listagem para o interior e uma listagem para a capital. E aí as urnas vão acompanhar essa lista com a relação nominal do Então as sócio. duas chapas vão ter a lista nominal. Nominal. 5 dias antes do 5 pleito. dias antes, conforme o estatuto. Tá? Tem outras questões também que nós vamos aqui. Nós vamos falar agora Por favor. os orçamentos das células, a logística da eleição, sabe? Então, para isso, nós vamos pedir já para o sindicato qual é o orçamento que ele vai ter para a eleição, tá? Dentro desse orçamento é que nós vamos poder programar toda a eleição, requerimento, orçamentos, tudo. Então, nós Isso é vamos... feito hoje, não é? Isso nós vamos fazer hoje, vamos fazer esse pedido hoje, tá? Essa solicitação. Aí depois tem o caso da impugnação que nós já falamos, o prazo regimental, é só a secretária lá trazer as cópias, nós vamos apresentar para vocês, das chapas, né? Com o protocolo pedido. A listagem vai ser tudo feito como o estatuto, tá?
E todos esses ofícios que foram apresentados, você discutiu hoje também para Não, encaminhar? vai discutir, porque assim, ó, o que acontece? A eleição ela não começa enquanto não tiver encerrada essa questão do prazo estatutário. Então, assim, ó, a gente tem a comissão agora, porque teve a impugnação, a gente poderia estar discutindo isso se não tivesse tido impugnação. Mas a gente está no prazo do artigo 62 aqui do Estatuto. Vou até ler para você, ó. Entendeu? Artigo 63. A impugnação devidamente fundamentada será dirigida à Comissão Eleitoral em 2 vias e será imediatamente enviada aos representantes das chapas concorrentes e aos impugnados. Posso entrar? Ótimo. Cara, A Comissão daqui Eleitoral, liberar, né? a Comissão Eleitoral não poderá submeter sobre as impugnações. Protocolaram quase no final do expediente aqui do sindicato, 4 horas e 57 minutos. Eu orientei a Fernanda receber o documento e repassar para a Comissão Eleitoral. O documento está na posse da Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral agora, o responsável da chapa, notificado da impugnação de candidato pela Comissão Eleitoral, terá o prazo de 3 dias a partir da notificação apresentar a defesa. Nós vamos fazer a notificação agora para que ele apresente defesa no prazo de 3 dias. Encerrado o prazo de defesa, em 2 dias a comissão julgará as impugnações. No encerramento do julgamento, a Comissão Eleitoral lavrará a ata para constar a decisão tomada sobre a impugnação e, no prazo de 24 horas, a Comissão Eleitoral fixará a decisão no mural do sindicato. Então, assim, nós estamos julgar a procedente da impugnação, o candidato impugnado não concorrerá à eleição. Se julgar improcedente, o candidato impugnado concorrerá à eleição. A chapa que tiver candidato impugnado pela Comissão Eleitoral poderá disputar a eleição desde que mantenha 80% da totalidade dos cargos. Então, a eleição vai ocorrer com as 2 chapas, independente da impugnação ser provida ou não, porque vai manter ainda a questão dos 80% de candidato. Tá? Aí começa os prazos, né, que a comissão vai ter para discutir esses outros assuntos aí. Então esses assuntos vão ser discutidos só depois, com uma outra reunião chamada, com liberação de novo para defender isso. Para você ter uma ideia, o artigo 69, as mesas coletoras de votos funcionarão sob exclusiva responsabilidade do presidente indicado pela Comissão Eleitoral e mesários indicados paritariamente pelas chapas, designados pela Comissão Eleitoral até 5 dias antes da votação. Prazo tudo aqui, ó, lista de votantes, relação de mesário, é tudo 5 dias. É o prazo estatutário. Então Tá? aqui você está fazendo pagamentos entre aspas iniciais e todos esses ofícios serão discutidos na próxima reunião, não de hoje. Na próxima não. A próxima reunião vai ser para deliberar sobre o julgamento da impugnação. A gente não pode atropelar o prazo estatutário. Ah, tá. Então A comissão vai se reunir para julgar. Depois de notificado 3 dias de defesa, apresentada a defesa, a comissão tem 2 dias para fazer o julgamento. E esses ofícios? Vai ser respondido só depois. Que aí vai ter reunião da comissão Vai ter para... uma reunião específica. Principalmente aqui, ó, pelo Estatuto, artigo 69 seguintes, a gente tem um prazo de 5 dias para responder sobre mesário, sobre lista de votantes, relação nominal de votantes, quantas urnas, roteiro de urnas, 5 dias antes. Entendeu? Agora a outra discussão para discutir tudo isso, então hoje só está encaminhando... Tá apto ou tá chato? Não, a chapa está apta, nós estamos encaminhando a questão, estamos recebendo os protocolos, vamos responder para eles, será deliberado nos termos do artigo 69, que é 5 dias antes da eleição, e responder, porque tem prazo estatutário. As 2 chapas já estão aptas, já está entendendo no jornal que elas estão aptas a concorrer. As 2 chapas vão concorrer, entendeu? Agora isso aqui já é uma outra questão que eles vão Inclusive, é isso que eu estou questionando, então, esses ofícios. Você quer saber se a gente vai responder os ofícios? Não, Vai não, responder não. conforme o artigo 69. Então, sim, eu entendi o que ele quis dizer. A minha questão inicial era se isso é respondido hoje. Sendo que ele tem um prazo para ainda ter essa resposta e criar a reunião para a questão dos ofícios. Reunião oficial, então não será hoje. Não, Isso não é encaminhado hoje. Não Se tem. no Você próximo está falando reunião- de responder em 3 dias, a comissão não tem obrigação de responder em 3 dias. A comissão tem obrigação de responder no prazo estatutário. Quem determina o prazo que a comissão responde é o estatuto. Aí a minha questionamento é, nesse momento que vai ser analisada a resposta a todos os ofícios, vai ter uma reunião oficial, Sim, que vão ser também liberadas para vir aqui avaliar isso. sim, É isso? sim. Certo. Tá? Inclusive, tem um pedido aí, vê esse requerimento aí da questão de paridade aí de presidente de chapa. Né? Tá fora do que a... Que é o ofício 3 de 2019. Pega eles. Pois não? Pode entrar. Pode entrar.
Conseguiu a cópia? Só o Emerson Bento Rocha foi trocado, ele não é sócio desde 2015. Isso foi trocado, Obrigado. a comissão aceitou, colocaram em outro lugar que eu não me lembro. Esse foi o requerimento de impugnação, né? Pega pro João. Não sei se você pode divulgar. Ah, tá. De repente a pessoa fez, não quer seja divulgado. Esses documentos são poucos. Só pode ser assim. Que era público, a gente solta por edital, que é o que o estatuto manda. Viu, Diego? Ó, o artigo 69. As mesas coletoras de votos funcionarão sob exclusiva responsabilidade de um presidente indicado pela comissão eleitoral e mesários indicados paritariamente pelas chapas. Então, a chapa tem como indicar os mesários, mas o presidente que indica a comissão. Tá? Então, a paridade da eleição é feita através dos mesários. Isso já é uma resposta do ofício. Estou só explicando para você como será respondido, porque eu não posso aceitar o pedido dele e eu vou ferir o estatuto. Pode anular a eleição. Então, o que ferir o estatuto, eu já orientei a comissão o seguinte: como nós não temos um regimento eleitoral, nós vamos seguir os ditames do estatuto. O que for determinado pelo estatuto, nós vamos fazer. Então, essa vai ser a regra de apreciação de qualquer pedido pela comissão eleitoral. Inclusive fala aqui o parágrafo 2º, Diego, as mesas coletoras poderão ser acompanhadas na sessão de votação por fiscais designados pelas chapas, incluídos entre os associados na proporção de um fiscal por cada chapa. Então, o fiscal pode ser indicado, o mesário pode ser indicado por cada chapa, mas o presidente da mesa é que indica a comissão eleitoral. Tá bom? Não, mas respondeu a pergunta, como está assim, isso ia ter outra reunião, vai ter outra reunião. Vai ter outra reunião formal. Isso, Formal, sim. Essa era... Tá? Então essa reunião aqui de 5 dias antes aqui, que a comissão tem que fazer várias coisas, provavelmente a gente vai ter umas 2 reuniões antecedendo essa data, para a gente Mas conseguir. eles pedem para responder o ofício de dia, a gente vai dar uma resposta conforme o estatuto. Vou dar uma resposta para o estatuto, dizendo que recebeu o documento que será apreciado na forma estatutária no prazo designado pelo estatuto, no artigo 69 seguintes. A gente vai entregar vai publicar essa ata da comissão hoje no site e ela vai ser pública. Eu acho que não tem motivo de fazer nada oficioso aqui, né? A eleição já está ali, vai colher voto, vai ter democracia, estão fazendo campanha, né? Então acho que quanto a isso, a gente está tranquilo. Quanto à atitude de cada chapa de querer participar ou não, é um direito de cada um e a gente entende que a alegação de hoje especificamente, ela não procede, tá? Eu não posso também determinar a saúde do próximo. O próximo está vindo para cá, uma hora, estava vindo para cá, que é representante da comissão também. Está vindo para cá, a pressão dele subiu e falou: vou parar no hospital, minha pressão está muito alta, estou passando mal, pedi para guiar meu carro, estou indo para o hospital. Ele mora em Santa Fé. Então, aí a gente não interfere. Agora, passar a imagem de que a comissão eleitoral está fazendo coisas escondido dos outros, não. Inclusive o estatuto não impede a comissão de se reunir e conversar entre ela, mas veda a participação de membros da chapa junto com a comissão. A comissão estava aqui com você e depois se reuniu comigo aqui para pedir orientação estatutária, mas não tinha nenhum membro das chapas aqui. Aí feriria. Né? Se tivesse o João lá, Mas essa própria reunião, como a gente discutiu, poderia estar presente, por exemplo. Não, eles estão pedindo uma orientação jurídica, né? E aí ele falou assim: eu preciso ver isso aqui, pediu para conversar comigo em particular. Sim, isso que a gente recebeu. Né? A verdade é o seguinte, Diego, tem um pedido de impugnação aqui, né? Se você for ler, ele está impugnando um ato de 2016. A posse da diretoria atual do SINCESP aconteceu em 2018. Isso daí já teve até uma eleição antes. Então, quer dizer assim, para mim, está totalmente fora dos padrões estatutários. Claro que eu vou dar prazo para a defesa, quem tem que responder é quem está sendo impugnado, não sou eu. Né? Mas assim, é um requerimento que, se você ler o estatuto, não tem fundamento. Né? Primeiro que, até onde eu sei, o sindicato foi desmembrado e as contas foram aprovadas, apresentadas pelo contador, inclusive de forma judicial,
e o próprio cartório. Então, assim, as contas do sindicato estão todas aprovadas. Ele está fundamentando aí improbidade administrativa, contas não aprovadas. Se você pegar aqui o estatuto no artigo 54, Ele fala uma coisa aqui e outra coisa do estatuto. Você vai ver que- Dá pra ver. né? Artigo 54. eu só não vou responder de imediato porque tem um prazo para defesa. Mas, ó, totalmente fora do padrão estatutário. Bom, mas de qualquer forma, isso nós vamos analisar Sim, friamente, tá? Isso daí. Esperar a resposta do áudio, né? Para notificar. Vamos esperar a defesa dele. os ofícios da chapa 2 tem número? Tem. Tem, vou relacionar aqui. Ó, em ato contínuo, após recebimento das documentações, entregue à comissão eleitoral, pelo associado, qual associado aí? César. Não, o associado daqui. Gilson. Oi? Gilson. Gilson. Soletra pra mim, por favor. Gilson. Gilson. Mas não tem nome completo não, você pode Lopes de Almeida. Embaixo. Lopes Gilson de Lopes. Almeida. Qual é o prazo que tem para responder isso aqui? Só vai ser notificado em 3 dias. A chapa vai ser notificada em 3 dias. Tem 3 dias para responder. A partir de hoje que você está sendo notificado. Vamos constar, inclusive, que você foi notificado hoje, tá? Vocês me chamaram aqui só para pegar isso aqui. Não, só para Não. você ser notificado. Pra Tá, receber. então, mas eu dou um recibo, alguma coisa para vocês? Não, a comissão eleitoral vai fazer a ata dizendo que o voto foi entregue ao representante da chapa. Você tem um prazo de 3 dias para apresentar a defesa. Tá bom, eu vou procurar um advogado para mim. Ó, tô liberado? Não, você tá. Você é o representante da chapa. Inclusive, acho que era bom você sentar mais próximo aí para você ser filmado também. Ah, não, eu não fui para lá porque eu achei que era só a comissão que estava aí. Não, você está como representante da chapa. Não, o João não pode ser João fiscal e Então, representante. ó, Você indica um representante fiscal da chapa e um representante da chapa. O César é o representante e o fiscal é o Wilson. Entendeu? Ele queria entrar com Ele é dois. da chapa e ele é fiscal da chapa. Isso. E a chapa 2 foi o que eu falei, vocês podem ficar com 2 pessoas aqui dentro. Ele queria 3. Já fere, né? Você está neutro, você não tem nada. Você está com as Eu fui suas. eleito pelo Congresso, não por Sim. efeitos legais. Por isso que você poderia ficar em mais 2 deixa. E doutor, eu só queria falar uma coisa. Isso é normal desse povo aqui, criar barraco aqui. Em todas as eleições foram assim que eles participaram, viu? Isso aí Criar é barraco e sair. Isso aí pra nós não diz nada, né? Não, sim, mas a gente está jogando na mídia que foi a comissão não deixou participar, aí eles jogam um monte de coisa, sabe? Isso é um costume deles. É um costume deles. Não, Principalmente o Ricardo Marciano, que não é mais trabalhador dessa entidade sindical, da Fundação Casa, que fica fazendo esse barraco, principalmente em internet. Mas nós vamos registrar todos os acontecimentos do dia, já está sendo lavrado na ata e a ata vai ser publicada, tá? Então eu acho que com isso demonstra a lisura da comissão eleitoral, onde eles queriam ferir o estatuto do sindicato até, sabe, com o regimento, tudo certinho, para participar com mais membros do que o permitido, com representantes não permitidos, e a gente... Inclusive na reunião passada eles estavam com 5 pessoas aqui. 5 aqui, inclusive a candidata a presidente que não era representante de chapa, ainda criou-se uma celeuma aqui, ela brigando, sendo mal educada com membros da comissão eleitoral. Não há necessidade disso, tá? Não há necessidade. Quer dizer, vai ter que falar que em todos os lugares que a comissão eleitoral não está seguindo o regimento, não está seguindo o estatuto. Então, para isso, nós vamos registrar aqui, sabe? Hoje, com essa forma saindo assim, tipo, por conta de um requerimento, porque atrasou o início da reunião, falou que nós pedimos para todos se retirar, a reunião não estava instaurada. Nós iríamos apresentar a documentação recebida para o doutor, fazermos a pauta, a alteração de pauta aqui, como foi procedido, chamamos. Eles vieram, estavam aqui e se recusaram a participar. Chegaram com mais pessoas até, se recusaram. Bom,
Isso daí nós não vamos insistir para participar nem para não participar. O direito de participação foi garantido. E vamos responder também esse registro de protesto deles aqui na forma que deve ser respondido. Lembrando também que eles não chegaram às 10 horas aqui. Eu cheguei aqui 20 para as 10, o único que estava aqui era o César, e eles chegaram bem depois do horário. Então, quer dizer, não justifica falar que a reunião não começou às 10, porque nem eles estavam aqui presentes. Eles não estavam. Cheguei 10 e ponto. Mas eles não estavam. Então, não justifica vir falar de atraso. E você subiu aqui, Prazo tinha todo uma mundo. reunião, só estava eu e o Edson, Conversando. né? Discutindo Então, algumas conversamos, questões. né? E depois eu desci para contrapartida a questão técnica da pedagogia, que tem algumas coisas que precisam caminhar. Ainda bem que você subiu para ver. Você está acompanhando para você entender como é que é. Podia ter ficado aqui. Não, mas ele desceu, porque eu vou só esperar o doutor chegar para passar os documentos que foi notificado, né? E a gente chama a reunião. Bom, enquanto o doutor Lavrata, eu vou dar uma regulada no meu nível de... Bom, a reunião foi isso. Não vai ter Isso. mais nada para encaminhar na reunião. Não, Não, vamos encaminhar aqui, receber os Só. ofícios e responder esse protesto deles aí, de deliberação. Não, o protesto já vai ser respondido. Não, o protesto que ele fez por escrito aí. Esse, Ah, tá. esse aqui, ó. Esses retiraram. Isso é tirado. Você assinou, né? Sim. Sim. Mas você não é membro da JP, né? Não, eu assinei como fiscal da categoria, mas está aqui embaixo, assinei. Eu pensei que era só o pessoal da Chapa 2 que Sim. queria assinar. Eu não tinha visto isso. Não, nem tá aqui, ó, bonitinho. Eu acho que alguém pegou o estatuto de novo aí, eu dei pra alguém. O Diego, Diego Leite. Desculpa, gente. Viu, Diego? O que esse pessoal tem que perceber é que vai ter eleição. Né? Então, não adianta ficar inventando história. Não sei o que. estava Vai na ter eleição, que vai ter. Quem tiver voto, leva. A eleição vai ter. Dessa vez não rola eleição, outra vez não tem eleição. Não tem por falha de quem se inscreveu. Tem Né? eleição ótima. Por que não teve? Não foi colhido voto? Tudo tinha A chapa. chapa. Eles estavam certos na inscrição deles? Não estavam. Não, nem eu estava na minha chapa, deu erro, mas foram. Então. Em tese não teve eleição. Não, da Teve comissão. eleição. Eleição teve. Só não teve alguns que não participou porque não estavam corretos. Evidente, uma coisa agora, o verificado está todo mundo ok. Certo, certo. Vamos ficar discutindo o passado de Com hoje. certeza. Pra frente. Foi o que passar no museu. Não foi. Eu disse uma juíza uma vez que a gente teve uma audiência, foi uma eleição do Posso dar uma último 2013. Esse é o último vez. Ela falou assim, eleição não é justiça, não é eliminar. Eleição se dando voto dentro da urna. Eu nunca esqueci essa frase. Isso aqui é uma Quem colocou? Uma juíza. É que nem a ação que nós fizemos lá, né? Foram lá. Depois O de juiz ter colocou. ganhado, antes de ter ganhado, aí perderam, entraram numa ação, aí ela falou assim, não adianta entrar com liminar, entrar com pedido de demissão, vocês tinham que ter feito isso lá. Eleição se dando voto, dentro da urna. Não tem voto dentro da urna. É que nem a ação que a Josi vendeu. Diego Frederico da Silva Carvalho. Frederico da Silva. Carvalho. RG, Diego. 44-953-518-6. 1953. 44-953. 953, eu coloquei uma. 953. Eu já. Nossa, tanto três. da chapa, necessariamente seu. Você pode ir de qualquer pessoa. CPF. 371. Eu tenho nem coisa pra falar. 314. Repete. 371. Aí você faz Fechado, um olha. tem 314. Isso. indicando outra pessoa, se é anjo, 19. É. Eu tô feliz por aí, tô pra substituir. Meu Deus, não dá pra soltar. Quem é seu suplente? Hoje Suplente em mim. ela está no bipartite. Inclusive tem que pedir a liberação, viu, Val? Os membros da chapa
os representantes da chapa, os fiscais, o Diego, sempre de liberação para a fundação nos dias da reunião. Tá? E aí também. Né, Toda liberação tem que ser 6 dias antes. tá, a gente informa, né? A comissão informa isso. Graças a Deus até agora não teve problema nenhum com a sua liberação. Está chegando a sua unidade, né? Não, o Marco tá mandando pro WhatsApp, eu tô imprimindo e pegando a DM, tá mais fácil. Assim que ele pega o funcionário no PDF, eu tô imprimindo e encaminhando para DM, porque burocratização institucional demora muito para chegar. Demora muito. Tem vezes Daqui do Congresso chegou depois que já tá no Congresso. É verdade. Nós até falamos, pô, vocês mandam para nós e não mandam para a unidade, aí o funcionário fica aí desesperado pensando, porque quem cobra a gente também é o próprio administrativo da unidade, né? Fica cobrando, porque fecha a folha e não chegou ainda. Então é mais fácil, agora já manda no WhatsApp para imprimir e encaminhar. Não teve nenhum problema até agora com isso. A reunião praticamente acabou, né? Terminando. Mas assim, a gente tem a obrigação de cuidar disso. Não, tô perguntando quando é a gravação. Não, a gente vai deliberar, pode deixar. Então deixa. Não sei se não corta. Não. Você publica na índice? Você quer dar uma pausa? Pode dar uma pausa, pode falar, porque enquanto ele está escrevendo, a gente não tá, a gente só está conversando informalmente. Se quiser pausar para depois você não ter problema. Não tem nada que se comentar. Não, não tem mesmo, próximo. Acho que a única coisa que tem são disputas políticas. Que dia para discutir com vamos já discutir. E o meu compromisso foi passar as reuniões. E é isso que eu assumi, é isso que eu estou fazendo. As reuniões estão sendo transparentes. Quando que começa as eleições de fato? 7, 28 De agosto. 27, 28, 29, né? E a apuração dia 1º. Hoje é 31. Não, dia 31. 31. 31 é a Se não apuração. houver quórum, setembro. 31 é a Apuração. apuração. Quanto que é o quórum? Quórum é 50% mais um, né? Nós associados, espíritos com suas Essa impressões. apuração de 31 é final de semana ou durante a semana? Sábado. Dia 31 é sábado. Começa a eleição, começa numa terça-feira, dia 27, 28, 29 e 30. E se apura no dia 31. Porque tem que esperar subir as urnas do interior, tudo. Aí, essa apuração, né? Talvez porque não teve nenhum acordo no Congresso especificando isso, pelo que eu me recordo. Mas eu poderia estar lá junto, também acompanhando. A Como é que vai apuração, ser? a apuração geralmente é feita indicado de forma, por exemplo, se a gente tiver 60 urnas, a chapa geralmente escolhe o fiscal, as chapas indicam os fiscais, a comissão delibera quem que vai fazer a escrutinação dos votos, né? Uma fiscalização de um membro da chapa em cada mesa. Então, o escrutinador, um membro de cada chapa na mesa, observando. Mas aí vai ter acesso livre para as autoridades políticas, centrais sindicais, né? O que não dá para fazer é colocar muita gente, por causa que o espaço, acho que da apuração, não sei se vai ser aqui. Se a gente conseguir um espaço maior, acho que vai ficar legal. Né? A gente precisava ver isso. Se a gente conseguir um espaço maior, a gente faz um acordo com as chapas, falando, ó, conseguimos tal espaço, a gente faz aqui no sindicato. Porque o espaço maior do sindicato é esse aqui. E eu acho que é pequeno, que vai dar para colocar o quê? 4 mesas de apuração? No máximo apertado, 6 que não vai caber de jeito nenhum. Fica bem ruim. Fica bem. Eu pergunto por as questões, porque como não foi acordado, você poderia ou você até mesmo poderia existir Não, você vai acompanhar todo o processo eleitoral. Legal. Todo inteiro. Bacana. Tá? Porque todas as nossas apurações são filmadas. Ao vivo. O último não lembro, assim. Na verdade, eu nem acompanhei o último. Mas essa chapa eu não nem fui ver. Qual o seu nome, irmão? João? Faustino. Vou lá no sindicato dele, ver que eu tenho Colombo espaço, a gente Pereira. ficou Oi? brincando. Colombo Pereira. Aí
vedamos lá e pusemos cadeira, quem quisesse assistir, Teve plateia. colocamos mais tempo. Tá. Presta o documento aí de protesto dele aqui, que não consegui nada. Tá aí. Facilmente. Só. Eu acho que tá aqui Não. embaixo. Tem um requerimento aqui. Não, tá aqui, ó. Em razão do Hoje atraso. o pessoal da fiscal da Chapa chegou a liberar esses pontos? Não, o César não falou que não precisava, né? Na última reunião, nós perguntamos. Não, não. Não estava, perdão. Nós perguntamos quem precisava de liberação, eles falaram que não precisava. O César ia estar de fora. Mas se pedir, na próxima reunião, problema nenhum, a gente encaminha a fundação. Ele perguntou, ele falou que não precisava, que ele estaria de fora. E eu até pensei que era ele que era o fiscal, mas não, ele é representante. O fiscal é um outro rapaz. Porque aquele dia a Cláudia veio, É. o César foi fiscal. Então. Eu não morri Ele sempre serve. Antes da lei para definição de encaminhamentos dos ofícios. Porque tem alguns ofícios importantes. O 5 de 2019 fala da eleição transparente, onde o pessoal caminha junto com as urnas. Aí a gente vai. Isso eu acho fundamental. É questão da comissão eleitoral. O que vai garantir é o que está no estatuto. O estatuto fala que ele tem direito a indicar um mesário e um fiscal. Você vai ter direito. Agora, por exemplo, as urnas vão para o interior. Né? A gente não vai ter carro acompanhando, porque a gente provavelmente vai mandar as urnas para o interior de van. É mais barato. Inclusive, o sindicato tem lugares longe aqui. Então, por exemplo, vai ter que acompanhar uma pessoa aqui até o interior. Vai acompanhar um membro da comissão eleitoral, alguém da comissão eleitoral de carro. Mas é que eu praticamente acho importante, porque o estatuto ele não nega, também não proíbe. O estatuto fala que você vai. A eleição começa quando? A partir da abertura das urnas. Certo. Você está com a urna lacrada. Você abriu a sessão, a mesa de coleta de votos, você está garantindo a fiscalização. Você tem um representante de cada chapa, 2 membros de cada chapa. Quer dizer que tem 4 pessoas mais o presidente da mesa. São 5 membros na mesa. Se isso não é uma fiscalização de eleição, não sei o que é. Não, o que eu falo que eu acho importante. Porque a urna saindo, ela vai sair lacrada. Ela abre a sessão eleitoral. Você fecha a ata dizendo compareceram tantas pessoas, tantos votaram, tem tantos votos coletados. Ainda assim, eu acho importante esse ofício para discutir pela volta. Eu acho que ele tem custo e a gente não tem condições de pagar, Diego. E quanto vai custar um carro a mais? Você já tem que colocar. Não, calma, porque as urnas vão vir. Vocês vão acompanhar a urna, não vão? Voltando na cara? Sim, a comissão fica aqui. Não, mas ninguém acompanha a urna na cara vir para cá? Quem acompanha são os fiscais, cada um no seu carro. Fiscal é o presidente. O presidente tem que fazer uma. Então, toda urna os fiscais acompanham. Sim, o presidente vai estar dentro do carro trazendo a única. A obrigação dele é trazer. Junto com o fiscal. Cada chapa. Não, isso que eu falo que é importante. Sim. Então, Agora, Vai a urna com o presidente. Aí a chapa 1 vai indicar um fiscal e a chapa 2 vai indicar um fiscal. Vai os 3 responsáveis pela urna. Eles vão e votam, não, isso é importante. agora o que a gente não vai conseguir, olha só, 5 pessoas no carro não cabe. Porque Motorista além e de 5 pessoas, fiscal, não ela cabe. pode indicar mais um diretor para Entendeu? acompanhar. Aí não vai caber porque o carro. Então assim, ó, você tem um mesário de cada chapa, um fiscal de cada chapa, 4. Mais o presidente da sessão eleitoral. Mais o motorista, são 6 pessoas. Provavelmente não vai caber todos no carro. Entendeu? Estou falando, a gente não vai pagar carro para acompanhar o outro carro. E o sindicato não paga o fiscal da chapa de ninguém. Nem o mesário, nem paga o Não presidente. tem, só paga o presidente. Entendeu? Cada chapa se responsabiliza. Custeio de pelo cada seu- chapa e o sindicato. Ó, o sindicato tá com problema ainda com aquela multa lá da greve, né? Sim. E tem um acordo no TRT, né? Provavelmente o sindicato não vai ter dinheiro. 400 Mas ó, eu acho que esses temas assim, até embora esteja sendo filmado, eu acho melhor a gente discutir ele no Sim. momento oportuno, né? Porque senão alguma coisa que pode ser dito aqui pode ser entendido de outra forma. Então é melhor a gente discutir e oficializar tudo isso. Pediu. O que tem é assim, nós vamos oficializar o sindicato para ver qual é o orçamento da eleição. Dentro desse orçamento é que nós vamos fazer a distribuição, porque tem pagamento de cédula, tem pagamento de diversas coisas a ser feito.
Então nós vamos responder isso de forma oficial, tá? Porque senão registrado, tudo direitinho. Sim, que é na próxima reunião que vai ter. Não, só vai ser para ajudar. A próxima vai ser os recursos, Então, orçamento. é um dos recursos disso. Não, isso daqui a gente vai responder de acordo. Os orçamentos, essa coisa toda que nós vamos solicitar de cédula, dependendo do modelo, montar a logística da eleição, tudo direitinho, aí nós vamos ver o tamanho do recurso que nós temos, tá? E hoje em dia, sindicato nenhum tem dinheiro, cara. Sindicato nenhum tem dinheiro. Eu peguei no final, eu não ouvi, peço até desculpa se falar alguma besteira, né? Pagar um carro para acompanhar o outro carro, isso não existe, né? Fiscal, essas coisas. As experiências anteriores que eu tenho em eleições, assim, são fiscais, mesários, da chapa. As despesas dessas pessoas que vão estar acompanhando, cada chapa arca com os seus. Não, assim, a minha preocupação, que eu até falei, Ele acha que vai sair só. porque a minha preocupação é se vai ter uma reunião da comissão para deliberar tudo isso, como você está colocando, é uma reunião oficial, Sim, certo? claro. Vou estar presente. Por que eu manifestei a preocupação nisso? Porque eu não estou em outra chapa, eu já acompanhei eleições de outros sindicatos. Mas você tem membros da sua corrente partidária participando da chapa 2. Não é nem corrente partidária, que eu não sou de partido, não. Não, partido não, corrente, é uma corrente política. Não, sim, O mas... mandato da vereadora? Que vereadora? Você falou, tá, o mandato da Não, no anterior. Ah, tá. Nesse não. Não, mas então, você tem, por exemplo, pessoas da sua hora força você chegar? política Junto Chapa dois chegou que hora? sendo umas 10 chapa e 2. meia já estão. Eu diria que nós temos objetivos 10 em e meia que comum. chegaram? Porque partidarismo não tem. Todos Quantidade da os prêmios pedagogia. O controlados objetivo da aqui, pedagogia é lutar numa organização nossa para a educação. Nesse sentido, nós somos pautas como 30 horas, etc. Isso é comum. Mas de partidarismo não é igual. Não, é da sua força É política. força política, isso sim. Partidarismo já é outra história, não é? Então é assim, podemos dizer assim, Não, mas a você tem preocupação- um lado, né? Então, Minha preocupação na verdade é a seguinte, que eu já vi outras eleições, não da nossa, que a maior impacto grave foi no transporte de urnas. Transporte de urnas em várias situações que eu já vi, que é pesado. Né? Por isso eu perguntei se vai ter acompanhamento das chapas. vai ter o urna. acompanhamento, acontece o seguinte. Gente, Isso é uma o que questão. você tem que entender é o seguinte, essa eleição vai ganhar quem tem voto. Né? Porque quem não tiver voto não vai ganhar a eleição. A comissão aqui, inclusive, vai fazer o esforço de ter urna em todas as unidades. Então, assim, quem tiver voto vai levar a eleição. Né? A ideia aqui, na verdade, é garantir a lisura do pleito. Essa é a obrigação nossa da comissão. Inclusive, eu como advogado, eu participo da eleição da POESP, é uma das eleições mais democráticas que eu já vi, e a mesma prática que eu faço na POESP, nós vamos fazer aqui. Entendeu? Então, exatamente isso que eu vou Então, o Edson é da POESP. O Edson está na POESP há quanto tempo, Edson? 21 anos. Então, assim, a Cleusa está no movimento sindical também há muito tempo. Então, assim, aqui não tem inocente, né? Todo mundo sabe como funciona. Aqui não é força sindical, quer dizer que ninguém quer se perpetuar no poder de forma não democrática. Sim, ó. Né? Então, Não, assim, gente, eu acho que quem tiver voto, vai ganhar. Não, ninguém vai pegar, assim, por exemplo, o que nós queremos garantir é que nenhuma das chapas que estão disputando a eleição vai botar a urna debaixo do braço, sair, por exemplo, de Ribeirão Preto e vai chegar aqui sozinho com a urna. Então, isso é uma preocupação. Não, Você tá preocupado com isso ele. não vai acontecer. Por isso eu consigo- Se acontecer um fato desse, existe uma comissão eleitoral para julgar aquilo procedente ou improcedente, tá? Ou improcedente. Então, vai ter a fiscalização da urna na hora que sair até chegar no local de apuração. Eu acho que lisura é isso, que tenha, por exemplo, um representante de cada chapa. Não precisa ser 10 representantes de cada Não, chapa. não foi 10. Não, eu estou dizendo assim, a lisura, ela se garante se você tendo a representatividade, tá? Mas por isso que eu estava conversando com Não, ele. isso vai ter. Agora, de que forma isso vai ser feito, já é outra coisa. Já é uma coisa que a gente vai discutir, mas a lisura vai ter. É exatamente o que eu estava conversando com ele quando o senhor está ausente, porque eu falei que um dos ofícios pode ser exatamente isso.
E aí eu queria entender como é que nesse processo ele estava explicando a questão de vertical. Porque eu falei, minha experiência dos sindicatos, eu já ouvi falar disso acontecer. Né? Desse impacto de transporte de urna dá várias encrencas. Tá, sempre tem um problema ou outro. Por isso eu estava Mas- questionando como é que você dá isso, e porque tem um ofício que pauta isso, e é isso que eu Mas a falei. gente vai ser pautado pelo ofício, a gente vai ser pautado pela democracia e nós vamos ser coerentes com o estatuto. Não, por isso eu estava questionando. Então, se no no ofício pedir alguma coisa absurda e não está no estatuto, vai ser negado. Essa vai ser a nossa determinação. Porque assim, ó, a gente já tem um problema que estava sub júdice a diretoria por uma interpretação equivocada do estatuto. Já houve processo judicial, inclusive eu fiz a defesa do processo, ganhamos a ação, informamos para o juiz que nós iríamos fazer a eleição, o Congresso e a eleição em agosto, estamos cumprindo, independente do processo ter sido extinto, de não ter tido recurso, da parte contrária não ter êxito no processo. A ideia nossa é fazer o processo eleitoral da forma que nós estamos dizendo. Né? Inclusive, nós informamos no Congresso quando ia soltar o edital, informamos para você quando ia soltar o edital. O edital só não foi solto na data certa, porque a gente não conseguiu vaga no jornal para soltar na data certa. A gente tinha também um prazo de 12 dias, se não me engano, 12 dias? Era 12 dias para começar a eleição lá, que tinha um prazo estatutário. Então, o edital foi solto, o edital foi colocado no site. Tipo assim, a eleição é pública dele. Não adianta o pessoal vir com choradeira, quero pôr pelo novo. A questão não é o pelo novo, a questão é ter voto. Ter voto vai ganhar a eleição. Não ter voto não vai ganhar a eleição. Tudo isso eu comprei. E outra coisa, Foi só nós temos inclusive que conseguir esse quórum absurdo de 50%. E aí eu já vou te falando que provavelmente 50%, 60% vai estar no interior e 40% está na capital. Eu quero ver como nós vamos fazer para colher esses votos. Porque fazer a estrutura dessa eleição no interior de São Paulo vai ser caríssimo. O POS gasta mais de 1 milhão na eleição. 1 milhão? Mais de 1 milhão para mandar a urna, fazer só a logística. São 95 subsedes. Então aqui não tem estrutura, a gente tem uma sede, não tem uma subsede instalada. Sindicatos está sem grana, não recebe imposto sindical, não tem sócio suficiente. Tem quase 14 mil sócios na categoria e não tem sócio suficiente para pagar, custear uma eleição da forma. Posso questionar a quantidade de sócios que nós temos, mais ou menos? Não, nós vamos fazer o levantamento, porque uma coisa é sócio adimplente e inadimplente. Esse levantamento a gente não tem. Agora, quantos sócios que vocês tinham sem saber se estava adimplente ou inadimplente? Em torno de 3 mil? Em torno de 3 3 mil. Agora a gente vai ter que fazer a apuração de quem está adimplente e quem está apto a a votar. data certa do tempo da eleição, tudo isso. Aí é um outro trabalho, entendeu? Aí tudo é o mês que vem, porque ainda tem que rodar a folha do mês, ali, é uma coisa mais complexa. Porque tem uns tempos de 3 meses associado, 15 com suas obrigações, você tem que buscar o cara lá atrás para ver se não tem dívida. Olha só. Mais pra frente. Muitíssimos poucos filiados. É bem complicado, cara. É César da Horta, né? César Augusto. César do Sul. Você já nomeou esse requerimento? Não me lembro. O senhor Wilson Ribeiro, né? Você vai achar pra Isso. Peraí, Você vai de... esse meu. Isso aqui. Wilson Aparecido Ribeiro. Wilson Aparecido Ribeiro? Aqui está Aparecido. Aparecido Ribeiro, que iria se evadir da sala de comissão eleitoral e não participaria. É o R do lado do Da reunião. Ricardo Marciano de Souza. Pode deixar. Chegou, não deve estar por aí. O carro dele não dá. Uma vez por outro lado. Ó, coloquei assim, gente, tá bom. Escada. Ai, nem Escada chave. Só um pouquinho, Pedro. Só para me ler aqui.
Fica consignada a presença do senhor Diego Frederico da Silva Carvalho, RG tal, CPF tal, membro eleito para fiscalizar as eleições, conforme deliberação do Congresso da categoria, consignada a presença do representante fiscal da Chapa 1, Aldo Damião Antônio, João Faustino Colombo Pereira, em razão do atraso para começo da reunião, os representantes da Chapa 2, o senhor Augusto Horta, Wilson Ribeiro e Wilson Aparecido, né? Aparecido. Ribeiro. 32, né? Que apresentou o protesto. Verdade, João. Eu tô descendo, Protesto pela Chapa 2. Não posso me adiantar um pouco? O qual foi Tem recebido. hora pra tocar, que eu tô com gente ali pra fazer O qual foi recebido pela Comissão Eleitoral. Não obstante, a Comissão Eleitoral ratifica esse documento. É seu. Vamos lá de novo aqui, ó. Que apresentou o protesto pela Chapa 2, o qual foi recebido pela Comissão Eleitoral. Não obstante, a Comissão Eleitoral ratifica que no momento determinado para início do trabalho, às 10 horas, não havia membro da Chapa 2, chegando apenas às 10h30, ou seja, o atraso foi percebido por bom senso não iniciar os trabalhos, até por conta do problema de saúde apresentado pelo senhor Marivaldo da Silva Brito. Nesse sentido, após a tentativa de início dos trabalhos, foi informado pelo senhor César Augusto Horta e o senhor Wilson Aparecido Ribeiro que iriam ser evadidos da sala da Comissão Eleitoral e não participariam da reunião. Iniciando-se a reunião, em ato contínuo após o recebimento da documentação entregue à Comissão Eleitoral pelo associado Gilson Lopes de Almeida, portador da digital, que apresentou inclinação ao candidato Alto Damião Antônio, inscrito pela Chapa 1. Nesse ato, a comissão deliberou instaurar o procedimento descrito no artigo 62 do Estatuto Social, ser entregue cópia da impugnação ao candidato Aldo para prazo de defesa de 3 dias. E agora eu vou relatar os demais ofícios aí, tá? Mas aqui no horário lá, o César estava ali, certo? Isso que eu falo agora. O César estava César ali. estava às 10 horas. Aí eu cheguei no sábado. Às vezes estava às 10. E o César é fiscal, né? Tipo, da Chapa 2. Não, o César ele é representante da Chapa Representante. 2. Tem quem é o fiscal da Chapa 2? O titular é o Wilson. Doutor, lá no estatuto, ele fala que o fiscal da chapa é um membro da direção da chapa. O Wilson não é membro da direção. Nenhum deles é Só o César. Pode ter. Deixa eu pegar. É isso que eu tô procurando aqui, então esqueci. Acho que é bem a indicação do fiscal, hein? Então vamos lá, só consultar aqui. O protesto pela Chapa 2, em razão do atraso do início da reunião. Agora que eu quero, não acho, eu já tinha visto isso. A qual foi devidamente recebida pela Comissão Eleitoral. Não obstante, a Comissão Eleitoral ratifica que no momento determinado para o início do trabalho, às 10 horas, Isso de Chapa. só estava presente o senhor César, né? O senhor César Horta e os demais membros da Chapa 2 Ato do registro da chapa, a indicação do seu fiscal para o complemento possível da comissão eleitoral. 10 horas e 30 minutos, ou seja, atraso foi percebido por vocês, total. Não tinha que sair, tá? Aí está ressaltado que a reunião está marcada para as 10 também, porém começamos em Eu meio. coloquei aqui, ó, 25 do mês de julho do ano 2019, Posso? às 11h28, reunida na sede do CITCEP, cita a rua, tal.
Sabe que no dia de inscrição da chapa, os caras chegaram às 10 horas, aí saíram quase 9 horas da noite, ficaram de boa. Ficaram, né? Estou olhando no 54, Eu acho que ele reporta outro, isso que eu estou procurando. Cara, você quer uma coisa, você não acha, né? Tem outro estatuto, né? Não. Daí que eu acho, gente. É vedada a participação na comissão eleitoral dos membros de qualquer chapa. É bem na inscrição de chapa, A decisão da comissão eleitoral. que pode indicar o fiscal. É, mas não falar. Só que assim, você vem aqui, ele reporta pra mim. Você vem aqui, ele reporta pra mim. Entendeu? Então, o seguinte, na verdade, a participação do eleitoral dos membros da Câmara Civil, exceto na qualidade fiscal. Na qualidade fiscal, pode participar os membros da chapa, mas aí não exclui não membros. Se não exclui não membros, tá ok. Vamos listar o seu requerimento certo? Vamos. Telefonação já foi. Registro já foi. Tem um? Os ofícios, você vai querer colocar só o número ou Eu vou colocar os requerimentos anexados. de 1 a 5? São 5 requerimentos. Devidamente fundamentados. Ok, número de 1 a 5. Isso. Mas cadê o 5? O que fala? No ato do registro da chapa, a mesma fará a indicação do seu fiscal para acompanhar e auxiliar o auxílio da comissão. O que vale é o 5, não exclui. É vedada a participação na comissão eleitoral dos membros de qualquer chapa escrita, exceto na qualidade de fiscal da chapa. Então ele não exclui, Pode ser. no caso, qualquer Pode ser pessoa. eu ou não pode. Tranquilo. Presta estatuto para mim, não? Ixi, tá com botão. Quero colocar em votação nessa comissão para nós mandarmos um ofício para o sindicato que tem uma garrafa de café aqui. Verdade. Ó, você viu que eu pedi água e não chegou. Imagina o café. Imagina o café. E uma caneta antes da sair, pode ser a verde. Então,
vamos lá, só para a gente consignar aqui, para constar em ato, prazo do artigo 69. 5 dias antes da eleição para indicação de mesários, de forma paritária. Mesários, né? Presidente. Paritária. Cinco dias antes da eleição, certo? Olha o que fala aqui dos fiscais. Pra frente, né? Quer dizer que até 5 dias antes tem que ser apresentado aqui uma participar da mesa. Pela chapa. A chapa tem que indicar quem são os mesários. Até 5 dias antes. Então, o prazo Parágrafo limite é 22. 2º Certo? fala que tem que entregar poderão ser acompanhadas pelos fiscais, de forma paritária. Forma paritária. Tem a viração de ser presidente da mesa. Aqui o estatuto, inclusive, faz uma própria fiscalização. Pode ser cônjuge, parente, segundo grau, membro da administração do sindicato, diretor do sindicato ou os candidatos. Mas fala o presidente da mesa. O presidente não O pode. presidente não pode, o resto pode. O candidato pode ser mesário se quiser. Tá? Mas a presidente da mesa pode ser vocês mesmos, a comissão eleitoral? Não, a comissão eleitoral tem condições. A A comissão eleitoral fica para resolver os problemas da eleição. Fica aqui, isso. Só BO, você fica o dia inteiro recebendo ligação. Só recebendo ligação, né? E falta a urna. Manda, chama a boy e manda levar a urna. Na rede foi muito isso. Conseguiu abrir a chave, não abre a urna. É. Ixi, dá um monte de O problema. mesário pôs a faca no pescoço do presidente da mesa. Manda a polícia lá. Olha, nós temos de louco, filho. A questão da indicação dos 5 dias lá da. No fim, dia 22/8, certo? Oi? Se a eleição é dia 27, a chapa vai ter até 22/8 para indicar os membros da Os mesa. mesários. Os mesários. Só que aí tem limite de mesários? Eles podem indicar? Por número de chave, de urnas, né? Se tiver 10 urnas, são 10. Se tiver Então a 20, gente 25. vai. Temos. Também, só para me entender esse processo. Nós vamos ter que chamar uma reunião. Ó, artigo 97. A comissão eleitoral incumbe organizar o processo eleitoral devendo ter as seguintes peças: edital de convocação da Assembleia, ata da Assembleia, edital de convocação das eleições, cópia dos requerimentos de registro das chapas, edital de publicação da chapa inscrita, lista de eleitores, expedientes relativos à composição das mesas eleitorais, lista de votantes, atas dos trabalhos eleitorais, exemplar da cédula, impugnações de recursos de defesa, resultados da eleição, ata de posse. Então é tudo para a comissão eleitoral. Não, só para me entender um pouco. Se todas as duas chapas, tanto o dia 22/8, para indicar o pessoal da mesa, então tem que ter uma reunião que antecede o dia 22/8. Sim, provavelmente uma reunião com 10 dias antes. 10 dias antes. Provavelmente. Só precisa Então, 10 dias antes. ver quando o sindicato entrega essas questões aí. Aí 10 dias antes vai ter toda essa reunião oficializada. Vai falar quantas chapas, quantas urnas vai ter para Isso. providenciar E os aí mesários. o que você poderá nesse dia ser divulgado? Vai poder divulgar quantas urnas tem? Vai poder divulgar. Roteiro, essas coisas vai ser tudo público. A gente geralmente faz o roteiro por edital. Né? Entendi. Pode fazer o edital. O edital sai no mesmo dia. O ideal é não fazer no jornal para não encarecer a eleição, mas provavelmente no site do sindicato ou até mesmo no mural que da Comissão Eleitoral tem que ser divulgado. Roteiro de urna, ou a própria ata, né? Deliberou sobre quantas urnas, né? Isso é o de O então, roteiro isso de aí cai urna pra sai, caramba. ele sai assim, é o tanto de sócio e o tanto de urna. E o tanto de urna, é isso que eu tô falando. É o edital resumido, né? Que a gente chama. Tá, então aqui, ó, Diego, o artigo 55 fala que a diretoria executiva elaborada Porque receberá de até eleitos então aptos a a gente tem votar. que definir o tanto de urna para daí se montar o roteiro. Enquanto a gente define o
Eu só tenho roteiro depois que eu tenho tudo de um. Eu vou juntar e tá próximo. Ó, então eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Por fim, a Comissão Eleitoral ratifica nessa data os trabalhos e requerimentos anexados devidamente fundamentados pela Chapa 2, Alô? pela Chapa 2, de número Aonde? de 1 a 5, que serão respondidas Não, hoje não. no prazo Não, estabelecido que fora? no artigo 54, parágrafo único. A foto já estão tirando da mesa diretora. E eles estão lá, hoje é de regional, Estatuto entendeu? social. Regional. Vocês estão falando que quem poderia ser candidato, não é? Não, 54 54 fala dos votantes. Era para ter a reunião. Confirma aí. Como nós não PT4 é candidato. 54, parágrafo único. Aí eles pegaram e se retiraram, porque eu não ia participar. Foi 56. Mas Oi, Lucas, estou numa reunião, já te atendo. gravando, Tá? acompanhando o Tchau, dia. tchau. Mas o pessoal da Chapa 2 se retirou. 54 é dos candidatos. Então, 55. Eleitores. Os eleitores, qual que é? 55. Poderá votar nas eleições toda associada à data. 55. Lei de lei, já não tem errado. Porque talvez você 55. O Mauro passou mal, como você Parágrafo falou. único. Mauro tá vindo pra cá, votar passou nas mal, eleições passou todos mal. associados sobre vezes, gozar de direitos sócios estabelecidos nesse estatuto. Sim, Lucas, estou numa reunião, não chegou, posso atender agora, já te ligo. Tem meia hora de Falou. atraso só, dona Maria. E foi causado. E artigo 69 do Estatuto, tá? E artigo 69. 69. Do Estatuto Social. A mesa coletora de votos funcionará sob exclusiva responsabilidade do presidente de cada isso. Diante disso, não serão analisados no ato presente, Folha 65 para o 70. mas serão apreciados no momento oportuno. Tem esse plano? Então, ela não falou nada. Vamos começar muito tarde aquela reunião, viu? Se não me engano, era quase 10 horas. Lá do Marinho. Marinho. Era para começar às 6, começou já era quase 8. Oi, Nil. O Gabriel chegou? Não está me atendendo. Tá, é aqui. Tem que ver, né? Eu estou vendo para ele, né? Ele não está atendendo também e não leu o WhatsApp também. Bom, Mas tem que falar com ela, presidente. agora. Eu falei, vamos fazer isso, vamos chamar uma reunião? Não. Já chegou Então, o artigo da FGTS? Bom, Da liberação da FGTS? O que tem? Você já chegou a ler? ele chegando aí, você fala para ele abrir o WhatsApp dele, tá? Eu não vou tirar o tempo de Tchau, porque eu bato nessa letra do lado. Ah, você faz direto. Eu fiz muito tempo isso. Eu tô fazendo para minha parcela. Eu fiz muito tempo isso. Eu já bate quase 300 Ó, eu tô encerrando aqui a reunião, meio-dia e 42, eu vou imprimir a ata, aí a gente dá uma corrigida, tá? Ah, não, foi encerrado.